São João de Meriti, Baixada Fluminense, anos 90. Um garoto resolve assumir a sua sexualidade diferente de outros e uma série de eventos lamentáveis acontecem na sequência. Vamos conhecer hoje a história do Evandro, um amigo que eu tive na infância. Eu tive, não tenho mais. Eu me lembro como se fosse ontem, o dia que a gente estava na sala de aula. E eu era criança, cara, eu lembro que era tudo, sabe, a sala era muito grande, porque eu era pequeno, né? E eu me lembro de olhar assim, eu tava mais ou menos quase que no fundo da sala, na antepenúltima cadeira. E aí um dos meninos ficava gritando, Evandro, seja homem, Evandro! E ele ficou a manhã inteira gritando pro Evandro ser homem. Naquela ocasião o Evandro já estava muito diferente, ele já não se encaixava entre os meninos, ele tinha poucas amizades de verdade entre os meninos, andava mais com algumas meninas e principalmente com as meninas mais velhas. O Evandro era muito diferente da gente. Mas na real, o Evandro sempre foi diferente de nós. Desde a primeira infância lá, ou segunda infância, eu não sei o termo técnico, mas desde pequeno ele sempre foi diferente dos meninos. Eu me lembro que no ensino fundamental, passava Praça é Nossa, os meninos colocavam apelido nele de Vera Verão, porque além de ele ser negro, magro, relativamente alto, não era muito alto não, o que eu me lembro é que ele era mais ou menos da minha altura, mas ele era negro, ele era um menino muito, ele ocupava muito espaço, ele falava alto, ele era muito alegre, ele era muito dinâmico, tudo dele era muito colorido, ele sempre foi diferente, então ele desde pequeno sempre acumulou muitos apelidos, e ele cresceu escutando esses apelidos até mais ou menos a 7ª série. O lance é que quando ele chegou na 7ª série, esse dia aconteceu de ele se assumir em sala de aula. Era uma aula que, se eu não me engano, era de geografia ou de história. E aí ele levantou da cadeira dele, ele tava na primeira cadeira, cara, ele já tava num ponto que ele precisava sentar lá na frente pra poder mostrar que não tava fazendo bagunça e não ter que se envolver em mais problemas do que ele já se envolvia por sofrer bullying dos outros meninos da nossa turma e das outras turmas, enfim. Ele era muito popular na escola. E depois de tanto o outro menino ficar gritando, Evandro, seja homem, ele repetia muito durante a aula inteira. Ele se levantou da cadeira, colocou as mãos na cintura, né, e tal, e disse, eu sou o homem, mas eu não tenho preferências por mulher. Cara, isso foi um choque. Naquele momento eu lembro que todo mundo na sala começou a gritar, aê, não sei o que, aê, se assumiu, e zoando muito ele, mais ainda como ele nunca foi zoado antes. E eu lembro que eu fiquei em silêncio, em choque, boquiaberto, olhando pra ele com vontade de abraçá-lo, e não abracei. E na real nunca dei aquele abraço. Merda, não era pra chorar no vídeo. E eu só conseguia pensar assim, caraca, o Evandro é muito mais homem do que eu e do que qualquer outro menino desses aqui em sala, sabe? Caraca. Ai, droga. A minha reação é essa porque eu vou ter que contar logo o final da história. Evandro foi assassinado num crime de ódio alguns anos depois. Ele foi morto brutalmente, existem várias versões aí da história e tal. Eu conheci a mãe dele, eu me lembro da dor dela e tal. Eu não fui no enterro, não soube de detalhes, enfim. Mas o que me choca é de lembrar da alegria que ele tinha, da pessoa que ele era, cara. Hoje, quando eu vejo, quando eu me envolvo com algum amigo LGBT, eu realmente crio essa conexão de amizade, eu me lembro do Evandro. A maneira como esse assunto Bora, o homem também chora. Então quando eu me envolvo em algum assunto, por exemplo, minha primeira pauta na Globo News, lá no Na Rua, foi justamente uma pauta sobre homofobia, uma lei homofóbica em Nova Iguaçu e tal. Eu, mesmo sendo um homem hétero, tenho a responsabilidade de me envolver nesse assunto. Eu já perdi um amigo próximo de infância por causa disso. Eu vi, eu não senti na pele, mas eu vi, eu presenciei e me arrependo de não ter dado aquele abraço. Por isso eu quero dar o máximo de abraços possíveis, não só nos meus amigos LGBTs, mas nos meus outros amigos héteros e o que forem. Eu quero abraçar todo mundo, cara, porque a vida é curta demais. A do Evandro, então, foi mais curta ainda.
Por isso, pela memória do meu amigo, cara, que não pode estar aqui hoje, ele seria uma pessoa muito famosa, eu tenho certeza absoluta que o Evandro seria, sei lá, cara, muito maior do que Pablo Vittar, ele ia ser muito maior do que qualquer um desses caras. Vocês não conheceram o mano que estudou comigo, o moleque que era diretor de arte, cara. Eu nem imaginava que era direção de arte. Hoje eu olho pra trás, a gente na 7ª série, 8ª série, ele dirigiu um comercial, a gente tinha uma gincana na escola, e ele dirigiu o comercial, cara, ele dirigiu a galera, mesmo a galera praticando bullying com ele, uma galera zoando ele. A memória que eu tenho aqui só aconteceu na 7ª série, mas eu me lembro muito bem que depois desse dia, depois do dia que ele se assumiu e tal pra turma, ele floresceu, brother. Ele pintou o cabelo, ele ficou muito mais solto e as pessoas pararam de zoar o cara porque ele se assumiu. Eu quero muito que vocês prestem atenção nessa história. E aí eu tava passando nessa rua, vindo de um bar, e tinha um grupinho num portão assim. Eu passei e essa galera começou a dar uma mexida, uma debochada. E no momento que eu olhei, que eu fui caminhando e dei uma olhadinha para trás, um cara tava vindo já correndo, partindo para cima de mim. Então eu disparei a correr a ponto de perder sandália, ter que largar da sandália para ganhar velocidade, mas cheguei a ganhar um soco lateral que me deixou com a audição fodida por quase uma semana. Não conseguia ouvir nada e fiquei sentindo dor. E as pessoas precisam desses números, elas precisam entender que isso acontece o tempo inteiro na nossa vida, o tempo inteiro na vida de gente no país inteiro, no mundo inteiro, sacou? Não são númerozinhos. A questão é gigante, é muito absurda, é real. É real, é bem cotidiano. Eu fico pensando se o Átila... Não imagina. Eu não quero terminar essa frase. A Baixada Fluminense, a classe artística, já perdeu uma série de artistas LGBTs por crimes de ódio. O Brasil já perdeu muitos artistas por causa disso. A gente precisa dar um basta nisso. Nós, homens héteros, somos os principais autores desse tipo de crime. São crimes hediondos. Isso precisa acabar. Por isso, não ache graça quando sacanearem algum cara LGBT, mano. Não é engraçado, não é maneiro. O mundo não tá chato. O mundo tá sem o Evandro. E eu queria muito que o Evandro vivesse nesse mundo chato. O que tá chato é a gente perpetuar a ideia de subjugar classes, grupos que nós acreditamos ser inferiores. Meu conceito de democracia envolve a maioria defender a minoria. E o meu conceito de macho alfa, e eu tô falando de homem pra homem aqui com quem tá assistindo esse vídeo até o final. Cara, meu conceito de macho alfa envolve defender as pessoas que são diferentes de nós, cara. A gente vive numa sociedade que tá totalmente a nosso favor, mano. Então se você quer ser um macho alfa, não é sacaneando um cara que é LGBT ou uma menina, cara. Você quer ser um macho alfa, defende essa galera, mano. Defende de outros caras. Eles não precisam da sua defesa, da sua aprovação. Eles não precisam de nada da gente. Mas só da gente tomar uma atitude entre nós, as coisas vão ser diferentes. Rio sem homofobia, Brasil sem homofobia, mundo sem homofobia, defender um amigo gay, estar do lado de um amigo gay, abraçar um amigo gay, não te torna gay, cara. Você continua tão hétero quanto antes. Você quer ser um macho alfa, cara, então ao invés de você tentar se impor sobre outras pessoas, sai da frente delas. Garante a passagem delas. Você não tem que protagonizar os bagulhos, tá ligado? Esse aqui é papo de homem pra homem, mano. Vamos ter atitude, cara. Para as atitudes de criança, para as atitudes de moleque. E por falar em moleque, em criança, vamos também ensinar os meninos que estão vindo aí, a garotada de 5, 6, 7 anos, de 10 anos de idade. Vamos influenciar esses moleques. Eu já fiz um vídeo em que eu falei sobre isso. Signifique alguma coisa pra um menor. Mano, significa alguma coisa pra um menor que vai ser muito melhor. Valeu aí por assistir até o final e dá o like aí pra ajudar o vídeo a viralizar dentro do YouTube, enfim. A plataforma não tá entregando pra todo mundo, eu quero muito que esse vídeo chegue a mais pessoas. A mensagem é muito séria, é muito importante e eu quero também realizar algumas entrevistas com personagens LGBTs ao longo, especialmente do mês de junho, que é um mês especial voltado pra visibilidade LGBT e tal. O Gay Pride é no final do mês, então é importante dialogar com essas pessoas, aproveitar esse momento, essa pauta pra gente falar sobre isso. É claro que a gente vai falar sobre isso o ano inteiro, mas eu acho que esse
esse mês é um mês especial nesse sentido e tal. Afinal, até a luta deles, até o dia do orgulho deles tem a ver com luta, tem a ver com batalha. Eu vou colocar uns links aí pra especificar um pouco melhor. Teve um grande confronto entre a comunidade LGBT e a polícia de Nova York. Acho que foi nos anos 60 ou 70, não tô lembrando, não tem teleprompter ainda. Enfim, vai ter uns links aí na descrição pra vocês conhecerem um pouco melhor. E eu espero conseguir, eu tenho essa meta aí de produzir alguns vídeos, não vou especificar número, mas no mês de junho eu quero conversar com essa galera. E tem mais desse assunto pra conversar com vocês, de coisas da minha própria rede, de pessoas que já me seguem nos outros perfis. O perfil do Facebook eu propus uns diálogos legais. Me segue no Twitter, no Instagram, @WesleyBrasil, em todas as redes. Valeu, tchau. E, infelizmente, aquelas situações que a gente escuta falar no nosso cotidiano. Não contei para a família, não tive coragem de dividir aquela situação com a família. Não procurei um hospital para verificar minha audição, para ver como é que estava minha audição, que poderia ter sido totalmente prejudicada mesmo. E foi algo que eu guardei, assim. Guardei comigo. E depois, quando eu comecei a fazer música e tudo mais, e aí a sexualidade também, quando você é um artista assumido, que tem a homossexualidade assumida como eu, esse assunto vem à tona o tempo inteiro, num bate-papo, numa entrevista ou na própria arte e tal. E aí sim eu tive a oportunidade de colocando esse assunto também para as pessoas, entendeu? Para as pessoas saberem, terem noção do que é passar por uma situação dessa e para que as pessoas não guardem isso com elas, para que elas possam dividir com a família, se for possível, né? Com os amigos, enfim, com todo mundo, porque ninguém merece passar por uma coisa dessa, é algo que tem que acabar e as pessoas precisam desses números, elas precisam entender que isso acontece o tempo inteiro na nossa vida, o tempo inteiro na vida de gente no país inteiro, no mundo inteiro, sacou? Não são númerozinhos.